Pronto. Vocês enviaram a atividade? Ô, professor, no final da aula tem como o senhor conversar com o meu grupo? Qual é o seu grupo? Professor, tem Eu, Valdenison, João Vitor e Delvan. São 4, não é dupla, não? Não, é o trabalho do seminário. Ah, tá. Tudo bem. Eu também queria falar com o senhor sobre esse trabalho de seminário. Pode ser agora, que já está no começo da aula? Melhor não, vamos deixar para o final, porque aí só fica quem vai precisar conversar, entendeu? Uhum. Viu? A gente deixa para o final da aula e a gente verifica isso daí, tá bom? Já está disponível lá no AVA. Hoje é a aula do dia 18/5, né, de 2021. A aula hoje a gente vai falar sobre chave compensadora, tá? Essa chave compensadora é o assunto da nossa próxima atividade, que é a nossa prática 3, beleza? Essa prática 3 já está disponível lá. Eu abri todas as práticas, que na verdade são mais 2. Abri desde agora e ela vai estar disponível escalonada, né? A de hoje, que está aberto desde a semana passada, desde o dia 15, né? Desde segunda-feira, ou domingo, sábado, não me lembro. Ela vai estar aberta até a de hoje, que o ciclo começaria hoje, ela vai estar aberta até a semana que vem, tá? E a da semana que vem já está aberta a partir dessa semana. Então, terá um tempo maior para poder fazer, tá bom? Então, elas já estão disponíveis, que são as 2 últimas que a gente finaliza, tá? Quem quiser fazer e entregar, pode fazer, entregar, sinaliza no e-mail para que eu possa já corrigir e para adiantar esse processo, tá? Eu mudei a composição das notas lá no AVA. Vejam, verifiquem, deem uma olhada. Não sei se vocês viram as provas as avaliações do ciclo 2. E hoje a gente vai montar esse circuito de chave compensadora. Eu queria saber sobre as dificuldades encontradas para fazer. Rebeca, eu mudei lá, você olhou agora? Eu mudei, eu mudei umas 14 horas, mais ou menos. Professor, no AVA, eu não coloquei nota não, viu? Eu só publiquei na página inicial. Eu não coloquei nota no AVA ainda não. Quer dizer, eu nem sei se tem que colocar lá. Eu vou colocar no SWAP. Diga aí, Yuri. Perdão, seguinte, o senhor colocou uma limitação de arquivos lá no Moodle. Aí eu tive que mandar o terceiro arquivo pelo e-mail. Só estava aceitando 2 arquivos. Como eu tinha feito a simulação em um, o Excel em outro e o questionário no Word, aí eu não consegui mandar os 3 arquivos de vez. Certo, deixa eu mudar essa configuração aqui. Professor, rapidinho, então o senhor vai inverter as datas aqui, porque o senhor botou para a estrela triângulo ser para a semana que vem, a compensadora para o dia 1. Isso mesmo. Não, desculpe, eu falei errado. Hoje é chave estrela triângulo, tá? Se eu falei compensadora, me perdoe. Às vezes a gente fala, mas às vezes mas não, hoje é estrela triângulo, desculpe, perdão. Deixa eu mudar aqui no AVA. A questão dos arquivos, né? Quantidade de arquivos. Aí você manda, viu, Yuri? Vou lá mesmo. Beleza. Vou ver aqui. Professor, no meu caso, eu converti a tabela Excel em PDF, aí ela cortou um lado e foi para uma segunda página do PDF. Aí eu juntei o PDF do questionário com o do Excel, né? Aí ficou um pouquinho estranho, mas está tudo lá, para enviar os 2 arquivos. Eu vou olhar, qualquer dúvida eu te falo, tá? Tá no AVA também, né? Se o senhor ainda mantiver ela aberta e mudar para 3, eu posso remover meu envio e fazer de novo com os 3 arquivos, já certinho. Pronto. Eu vou abrir ela até sexta-feira, porque aí já... Deixa eu abrir ela aqui até... Estava aberta até hoje, né? Professor? Oi. O meu, eu fiz o seguinte, eu copiei a tabela do Excel e botei embaixo do questionário do Word. Tem algum problema? Não.
Não é Eu nenhum. botei num arquivo só. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Ô, professor, o meu eu enviei por e-mail, porque não estava anexando os 3 arquivos também, viu? Quem é que tá falando? Juliana. Juliana? Juliana. Ah, sim. Juliana. Eu vou mudar aqui a configuração para que vocês possam mandar. Esse aqui foi Ultra, né? Esse aí foi da. Não, esse aqui é outra atividade. Aqui, ó. A de chave compensadora, ela tá. Já está configurada. Pode mandar mais de 2 arquivos. E a outra. A estrela triângulo vou mudar também. Ô, professor, aproveitando então que a gente já está resolvendo essa Sim, questão diga, pode falar. de organizar. Realmente, rapidinho, Milena. Lucas, está errado aqui mesmo. Ah, não, tá certo. Até semana que vem, dia 24, desculpe. Sim, pode falar. Sobre a questão da nota do seminário, Sim. do meu grupo, a gente queria entender o que foi que aconteceu, porque, tipo, tá bem discrepante as notas na tabela, sendo que a gente fez atividade, foi entregue e tal. Aí se o senhor puder explicar. Tá discrepante, não. O que aconteceu foi o seguinte. É porque eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ah, gente, é a anterior, né? É a chave de nível. Por isso que tá ok. Peraí. É essa aqui. Pronto. Pronto. Tá aí para até o dia 20, né? Que dia é dia 20? Depois de amanhã, né? Até quinta-feira aí pode enviar no número de arquivos que vocês fizeram aí, que é 3, né? Pronto. É o seguinte, não está discrepante, não. As 2 equipes que tiveram notas menores foi porque as equipes não atenderam às orientações, né? Uma equipe não atendeu a orientação, não colocou o conteúdo completo solicitado, e a outra equipe, que foi a sua, Milena, o áudio não veio. O seu áudio veio, você falando, e o áudio do restante da equipe não veio, né? Seu áudio começa bem, depois começa a falhar, e depois vai diminuindo, diminuindo até zerar. E o restante nem passa. Mostrei um vídeo para você, mandei um vídeo para
uma outra aluna, que eu não lembro, e mostrei que eu vi, o seu está dentro do conteúdo, pelo que eu vi, pela apresentação, né, pelo slide, está dentro do conteúdo tal, mas a apresentação de voz não veio. E você disse que não ia regravar. Então, se você não ia regravar, a sua nota vai ficar Não foi bem baseada nisso. assim, porque eu falei para o senhor e eu enviei o e-mail, porque assim, para a gente estava gravando, tipo, para mim apareceu, o som estava bem baixinho, mas eu consegui ouvir. E como eu falei para o senhor, o conteúdo estava no slide, então a fala das pessoas o senhor podia avaliar pelo slide. E a gente fez um documento também com Mas a não é assim fala. a avaliação, não, Milena. A avaliação tem que ser a apresentação, tem que ser a voz. Não pode ser o slide, eu leio o slide para saber se aquilo ali foi apresentado ou não. A apresentação é som, imagem, e não uma leitura da apresentação. Se eu apresentasse uma aula para vocês, onde minha voz deveria estar, e ela não estivesse, vocês iam reclamar, que faz parte do conteúdo, né? Mas, Então, professor, se foi um problema técnico, não é vocês questão podem de que a gente refazer, eu não dei a opção fez. de refazer. Mas, Entendeu? professor, o que foi que a gente explicou? Não tem condição de refazer, porque a gente não tem mais esse tempo que a gente tinha separado. Tem outras atividades que o senhor passou, ou seja, a gente teria que arrumar mais algum momento para regravar, e a gente não tem a condição, professor. Por isso que eu expliquei para o senhor no e-mail. Vinícius fica Entendi. trabalhando, Larissa também, eu também. A gente separou aquele momento para gravar e seria inviável regravar. Aí por isso que eu falei para o senhor para tentar essa outra forma, porque realmente foi um problema técnico que não envolve o conteúdo que a gente apresentou, porque o slide estava feito, Para mim está zerado, não produzido. apresentou. Para mim não está zerado. Eu não tenho como avaliar se foi falado alguma bobagem, alguma coisa errada, técnica, eu não tenho como avaliar isso. Então, se não tem voz, só tem uma imagem lá que muitas das vezes ela não é descrita exatamente na fala, eu não tenho como avaliar. Eu ainda avaliei bem, justamente para não prejudicar, e entendo assim, é isso que você me falou, tudo que você me falou com relação ao tempo, entendo perfeitamente. Tanto que eu dei uma nota na média. A 1,2 é a nota de média, né? Correspondente a 60%, tá? E porque eu entendi não digo a preocupação, mas assim, a sobrecarga de vocês. E é o que eu posso fazer. Eu fiz isso, eu dei os 60% da nota. Mesma coisa foi a outra equipe foi conteúdo, eles apresentaram, começaram muito bem, Mas aí é que mas aí tá, foi professor, conteúdo. porque o nosso problema não foi conteúdo ou falta de Eu apresentação, não posso vídeo, afirmar que é não conteúdo foi ou não, porque o áudio atividade. não veio. Eu não posso Eu afirmar. enviei, de novo, eu enviei o slide para o senhor e ainda ofereci o documento que a gente construiu em conjunto com do estudo, que a ideia é ser o estudo, né? Entendo, Milena. Eu Então, não preciso explicar porque eu já entendi o que você quer dizer. Mas eu tudo preciso bem, da apresentação. Eu não pedi nenhum, eu não pedi material escrito. mas a professor não é culpa nossa se o vídeo não está rodando. A gente fez a atividade. Entendeu? A Mas gente fez, produzimos e a gente passou um bom tempo fazendo e gravando, porque é difícil gravar um vídeo, tem que regravar, parar, gravar de novo, de novo. De fato. eu sei disso, João. Eu sei muito bem disso. Eu tenho feito, eu fiz vídeo para vocês. Eu fiz 4 vídeos para vocês. Isso demorou muito tempo para vocês não assistirem, né? Lá pelo canal eu vejo que vocês não assistiram. Até no próprio Ava eu vejo que vocês não assistiram. Então eu percebo a angústia de vocês e a aflição, mas a tarefa é essa, né? A tarefa é essa. Eu não tenho como ter outro parâmetro que não o parâmetro do conteúdo. Eu não pedi nada escrito, podia ter pedido escrito, se tivesse escrito, ele faria parte de uma parte dessa apresentação, né? O material escrito, mas eu não pedi material escrito, eu pedi uma apresentação. E se essa apresentação veio incompleta, a nota é proporcional a isso. Eu nem considero que seria esse valor de 1,2, eu não considero nem ser proporcional. Mas entendendo a condição de vocês, a situação de vocês, eu dei 1,2. E com relação a outra turma, da mesma forma, tá? O senhor tem a avaliação aí da minha equipe? Eu tenho avaliado. Na verdade, assim, eu tenho aqui, talvez, eu fiz de algumas, eu fiz um barima, né? Na verdade, deixa eu ver aqui. Eu estava tentando usar outro computador hoje.
Pode ser que, se a sua não está aqui, está no outro computador. Ô, professor, Oi. mas eu gostaria, tipo, de saber mais ou menos, assim, que parte de conteúdo, assim... Se você quiser, depois eu mando para você, viu, Uri? Que eu não vou perder esse tempo agora, não. Diga aí, diga, João. Pronto, deixa lá, João. Depois eu O mando. professor vai mandar aí. É porque eu gostaria de saber... Pronto, é só isso mesmo, porque eu... Eu mando. Caramba, foi um trabalhinho chato. Porque, na verdade, o que faltou de vocês? O diagrama temporal, né? Eu lembro muito bem. Eu gostei muito de como vocês começaram, né? E me chamou bastante atenção. Eu comecei a assistir, né? Mas vocês não mostraram, por exemplo, o diagrama temporal. Faltou, não sei se vocês não mandaram os arquivos todos, não sei se foi sua equipe, mas tem uma equipe que faltou. Não sei se foi a sua, que faltou, deixa eu ver, não sei se foi relé de nível ou relés protetores. Vocês falaram só sobre um, né, deles, e não se atentou, usou um outro material. Teve gente que usou outro modelo, né, outra marca. Eu não pedi a marca, o catálogo está lá, o material guia, aquela com todas as informações eram para ser extraídas daquele material, né? Então, o de vocês que eu lembro, assim, de cara, que foi o de vocês faltou o diagrama temporal. Eu gostei muito como vocês começaram e tal, mas vocês não mostraram o diagrama temporal e não explicaram todos os relés temporizados, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu mando pro e-mail de vocês. Então, se vocês observarem lá, só tem basicamente duas notas, uma é o máximo e a outra são aqueles que não atenderam ao requisito mínimo, vamos dizer assim, né? Então, vamos começar nossa aula de hoje. Com relação a esse assunto, a gente pode discutir depois, tá? Não vamos usar a nossa aula hoje para isso, não, para a gente não perder tempo. Eu tenho duas opções aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho duas opções aqui. Vocês querem que eu explique usando esse diagrama? Ou vocês querem que eu explique com o diagrama que eu já montei? Eu acho que o outro é mais visual, né? Mas a gente vai montar ele, tá? Alguém quer dizer alguma coisa? Se esse ou outro? Aqui não tá compartilhando não, professor, pra Ainda mim. não? Ah, desculpa, perdão. Não sei se vocês estavam vendo aí. Deixa eu ver aqui. O primeiro que eu perguntei é aquela animação em Flash, tá? Que eu até compartilhei lá no Ava. Depois vocês me dão um retorno lá se vocês conseguiram baixar ele, tá? Esse daqui, que é a animação. O outro foi o arquivo que eu montei aqui no CAD-Sim. Ok? Então, como a gente vai ter que montar... Eu, Bruna, prefiro esse daí, professor. É porque, assim, o que é importante da explicação do diagrama, né? É que vocês entendam o diagrama, as ligações, as conexões. Talvez aqui fique mais difícil de visualizar. Até mesmo porque eu não consigo ampliar o quanto eu consigo ampliar, entendeu? Uhum. Então, se der tempo, o senhor começa no outro e termina nesse aí? Não, a gente vai montar um. Eu não sei se a gente vai ter tempo de eu pegar, por exemplo, e explicar nesse, porque ele é igualzinho ao outro. Eu fui montando depois que eu vi que ele é até igual. Na verdade, depois eu acrescentei duas coisinhas aí para poder. Depois que eu vi que era necessário e terminou sendo basicamente igual, tá? Então, esse aqui é mais fácil de visualizar e o de cá, ele eu tô falando porque só a Bruna se falou alguma coisa, né? Se for montar, eu acho que pode começar com aquele em flash mesmo, né? Para pelo menos para Eu entender o consigo visualizar funcionamento. melhor, é isso. Eu consigo visualizar melhor. Depois eu posso mostrar até o funcionamento. Se bem que no final das contas eu termino montando. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, esse daqui no próprio card de cima. Se tiver com dificuldade de ver, vocês me falam que aí eu paro para a gente não perder tempo, tá bom? Então, o que eu preciso mostrar para vocês? Primeiro, o funcionamento, só que assim, não tem muita coisa, não existe uma diferença como os anteriores. Por exemplo, partida direta com reversão, que existe uma reversão no sentido de rotação
e que no motorzinho lá aparece uma figurinha mostrando que o motor está, na verdade, uma seta, né? Mostrando que o motor está girando no sentido contrário. Isso a gente não vai enxergar, a gente só vai enxergar aquilo que a gente vem analisando, que é o quê? As sequências de acionamento desses contatores, né? E a sequência de acionamento desses contatores, ela está baseada nesse diagrama que a gente monta, desse circuito que a gente monta. Então, primeiro a gente identifica qual é a sequência e as condições de funcionamento desses contatores, depois a gente monta um circuito compatível com esse funcionamento, né? Que implemente essa funcionalidade, que implemente essa sequência, tá? Então, aqui, o circuito de partida direta tem aquelas características já mencionadas, que é corrente elevada de partida, tensão de alimentação do motor, a mesma da tensão da rede, ou seja, quando você liga o motor, a tensão dos terminais de motor sai do zero para a tensão nominal, né? Em consequência disso, você tem aquela elevada corrente no momento da partida, que é a corrente de partida, caracterizado pelo aquele fator IP e N da placa de característica do motor, né, que é o fator multiplicador da corrente nominal, que indica a corrente de partida daquele motor, né? Consequentemente, como aquela corrente pode chegar até 10 vezes essa corrente nominal, isso pode causar um distúrbio na rede de alimentação do motor, que é uma queda, pode causar queda de tensão na rede ou danificar alguns equipamentos eletrônicos que são muito sensíveis a variações de tensão, tá? A variação de tensão. Então, quando o motor motores até 5 CV, a concessionária de energia ela permite que esses motores sejam partidos de maneira direta, ou seja, você vai ligar o motor com a chave comum, ou seja, na tensão da alimentação, quando a chave está aberta, a tensão de alimentação desse motor é zero. Quando você fecha a chave, a tensão de alimentação do motor vai para 100% dessa tensão nominal. Tá? Beleza. Então, a gente viu que esse circuito de partida direta, alguns, a gente viu assim, os principais, né? Partida direta simples. Faltou alguns, mas a gente não tem tempo para ver, né, ainda em partida direta, né, usando, por exemplo, chave de fim de curso, a gente não usou. Normalmente, esse circuito de partida direta com reversão, o primeiro é feito com chave comum, né, com botoeira, e o segundo é feito com chave fim de curso. Como o tempo é muito curto, não dá para poder a gente fazer. Então, a gente faz essa chave Desculpe, gente, dos dois modos que a gente já fez, que na verdade a gente só fez os dois modos que a gente fez partida direta com reversão, né? A gente replica isso com chave fim de curso. Mesmo na prática presencial, a gente faz isso também. E vimos a última agora, que eu considerei mais importante, porque a diferença entre uma partida direta com reversão, utilizando botoeiras e utilizando fim de curso, é só substituir, né, as botoeiras por um fim de curso. Então, por isso que eu acho que não existe muito prejuízo, uma vez que é só substituir botoeira por fim de curso. Tá? Então, a gente fez a chave de nível, porque é uma chave que é bastante usada também, é bastante encontrada. É um sistema automático simples e funcional, e que se encontra em muitos lugares. E a gente fez a chave de partida direta com chave de nível. Tá? De dois modelos, um na prática, um síncrono, né, e um outro na forma assíncrona. E essas foram as chaves de partida direta que a gente viu, considerando as suas características de distúrbio na rede, partida até 5 CV, né? É a forma de partir um motor mais simples, que tem uma quantidade bem menor de elementos, ou seja, ela é mais barata, né? No ponto de vista do motor elétrico, do tipo gaiola de esquilo, que é o motor que nós estamos acionando, ele é a melhor tipo de partida para o motor do tipo gaiola de esquilo, considerando aquela corrente de partida elevada, né? Se você alimenta direto a tensão da rede, o motor vai ficar menos tempo para atingir a sua velocidade nominal, consequentemente garantir todas as características elétricas lá na placa de característica do motor, tá? E o primeiro método de redução de corrente de partida, na verdade só existem dois para motor de indução do tipo gaiola de esquilo,
que é a chave compensadora, e a estrela triângulo, que é a chave que nós iremos ver hoje, esses dois são os métodos de redução de corrente de partida, e cada um vai ter a sua particularidade. Tá? No caso de motores partindo em estrela triângulo, existem algumas características importantes a serem consideradas, como, por exemplo, esse motor não necessariamente precisa ser a partir de 5CV, tá? Você pode, depende de uma outra característica, mas normalmente esse tipo de acionamento é realizado a partir de 5CV, né? A concessionária de energia, bem como para subestações de indústria, a partir de 5CV considera-se partir esse motor com chave estrela-triângulo. Lógico, existem outros parâmetros que precisam ser analisados, a própria carga que está sendo acionada, então não necessariamente isso é uma regra única e exclusiva, tá? Mas, de modo geral, a partir de 5CV, já se utiliza a chave de partida estrela-triângulo. Uma outra característica também muito importante para a placa de característica, ou para a partida com chave de estrela-triângulo, é que ela é uma chave que normalmente é aplicada para partir os equipamentos sem carga, tá? Sem carga. Então, se você vai lá partir um compressor, por exemplo, ele vai partir sem comprimir o gás, né? E a partir do momento em que ele entra na sua tensão nominal, você vai dar carga para que o compressor passe a comprimir aquele gás e assim absorver, requerir a potência nominal do motor. Então, o que seria uma chave de partida de estrela triângulo? Você vai partir o motor com uma tensão menor e depois da contagem de um tempo, você vai alimentar esse motor com a tensão nominal, ok? Então, em termos gerais, qual seria essa tensão de alimentação do motor? Seria de 50% em torno de 58% da tensão nominal. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, ó, a nossa linha, ou nossa rede, é a nossa rede de 220 volts, tá vendo aqui? Que tipo de rede é essa aqui? Vocês conseguem identificar? É uma rede trifásica de 220 volts, ok? Rede trifásica de 220 volts. Significa que eu tenho uma tensão entre fases de 220 volts. E uma tensão entre fase e neutro de 127 volts, ou 110 volts, ok? Alguém ia perguntar alguma coisa? É que eu vi alguém falou alguma coisa aí? Também não entendi não, professor, essa parte. Tá. Então você tem aqui, ó. Qual a nossa rede aqui de alimentação? Identificada aqui. Está dizendo que é uma rede trifásica, ó, L1, L2, L3, de quanto? 220 volts. O que a gente trabalhou anteriormente? É que esse diagrama aqui não tem a identificação, né? Nós estávamos trabalhando com uma rede trifásica de que? 380 volts. Quando eu considero que a rede é trifásica de 220 volts, significa que nós temos uma tensão fase neutra de 127 volts. E que quando eu identifico uma tensão trifásica de 220 volts, significa que a tensão fase-fase é de 220 volts. Anteriormente, nos exemplos anteriores, eu identifiquei para vocês uma tensão trifásica de 380 volts. Ou seja, significa que a tensão entre as fases L1 e L2 é de 380 volts. E que nós tínhamos, nos exemplos anteriores, uma tensão de fase neutro em 220 volts. Vocês precisam guardar essa informação, que vocês vão ver isso em sistemas trifásicos, lá em, acho que é Eletro 3, eu não me lembro se é Eletro 2 ou 3, tá bom? Vocês não viram isso alguém me disse aí no dia que a gente conversou, na nossa aula aqui, se vocês tinham visto isso lá em IEP, tá? Então, para uma rede trifásica de 220 volts, eu tenho uma tensão fase-fase de 220 volts e uma tensão fase neutra de 127 volts, ok?
Então, o que acontece? Quando eu alimento o meu motor, né, na tensão estrela, repare que, deixa eu botar o texto aqui, Professor, lá, diga. então quando for de 220 vai para 127 e quando for 380 vai para 220. Mas considerando tensão fase neutro, tá? Porque você Tá. pode ver aqui, ó, deixa eu ver aqui, estrela. Por isso que é bom que vocês prestem atenção e vejam o seguinte. Se eu tivesse aqui uma tensão fase, já não seria mais, entendeu, Rebeca? Ou Rebeca, não, Bruna, não foi? Acho que foi Bruna. É. A tensão fase, né? Então, aqui eu tenho uma indicação que é tensão fase e neutro. Então, é importante que vocês observem, não é que vai ser sempre, você precisa observar isso aqui, ó. Tensão fase neutro, já que aqui na minha rede, ó, eu tenho uma tensão fase, uma rede trifásica de 220 volts, né? Normalmente a gente vai encontrar uma rede trifásica para consumidores residenciais, no máximo, uma rede trifásica em 220 volts, pelo menos nas capitais. Quando você vai para o interior, você ainda consegue uma rede trifásica aí de 380 volts, tá bom? No caso, você teria uma tensão fase de 220 volts. Isso é muito importante, porque, por exemplo, na orla, em alguns lugares da orla, não sei se é exatamente no sistema elétrico de Camaçari, você vai ter tensões de 220 volts na tomada, né? Mas não necessariamente essa tensão de 220 volts é uma tensão de 220 volts fase neutro, tá? Então, vocês precisam saber e verificar se o que você tem ali na rede é uma tensão trifásica de 220 ou uma tensão trifásica de 380 volts, tá? Porque na hora que você for dimensionar ou realizar, se bem que assim, em termos de projeto, em termos de instalação, não muda muita coisa, o que vai mudar é a tensão dos seus equipamentos, mas às vezes é importante você saber, por exemplo, que numa tensão trifásica de 220 volts, se você precisar de 220 volts aqui, ó, você vai precisar pegar duas fases, isso é importante que vocês saibam. Caso a tensão trifásica seja de 380 volts, vai ser necessário apenas você pegar uma fase e um neutro, entendeu? Então, na hora de montar seu quadro, você vai precisar saber isso, porque, por exemplo, se é monofásico 220, você precisa da tensão 220, você vai pegar lá um disjuntor unipolar, você vai comprar um disjuntor bipolar, né? Se for um bifásico 220 volts, aí você já vai precisar pegar um disjuntor bipolar, entendeu? É por isso que é importante que vocês saibam essa informação, tá? Então, o que acontece no motor elétrico? Primeiro, para que o motor elétrico possa ser ligado em estrela triângulo, lembra a nossa placa de características que a gente trabalhou? O motor tem que ter, no mínimo, 6 terminais. Então, tem motores que têm 6 terminais, tem motores que têm 12 terminais, tá? Então, por que eu preciso desses motores de 6 terminais? Porque eu vou fazer um jogo de conexão entre esses rolamentos, utilizando esses 3 contatores, de modo a enganar ao motor, dizendo a ele que ele está recebendo uma tensão menor, tá? Então, para que você possa realizar essa partida estrela-triângulo, o motor tem que ser de 6 terminais, né? Partida estrela-triângulo. Então, partida estrela-triângulo. Esse motor, ou seja, esse motor precisa ter na placa de característica dele lá, ó, essa informação que é possível. Vou ver aqui, ó, placa de característica de um motor. Característica de um motor. Tá vendo aqui? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? O motor, esse motor aqui, essa placa de identificação, nós temos... Esse motor é possível ligar ele em 220 volts e ligar ele em 380 volts. Então,
No fechamento em estrela, ó, esse fechamento em estrela é o fechamento do motor em sua o quê? Maior tensão. Vocês estão enxergando? Sim. Sim. Então é o fechamento, ó, fechamento em estrela, onde o curto-circuito W2, U2 e V2, ó, W2, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. W2, U2 e V2, tá vendo? Eu curto-circuito ele, ó, aqui, ó. Eu preciso curto-circuitar ele, né? Fechar aqui, ó, esses extremos finais do nosso enrolamento, ó. Qual é o contator que faz isso? C3. C3, tá vendo? Perfeito. Então, eu estou enganando o motor, dizendo para ele está no fechamento da maior tensão, mas eu estou alimentando quanto? Uma tensão menor, não é isso? Que é o quê? 220 volts. Então, por isso que eu reduzo essa corrente de partida, porque eu estou alimentando um motor cuja o enrolamento está configurado, de modo que essa configuração, considerando um circuito elétrico, ele é um circuito de maior impedância, ok? Se o circuito é de maior impedância, vai haver uma diminuição dessa corrente elétrica, tá bom? Por quê? Porque eu deveria estar alimentando a 380 volts, porém eu estou alimentando a quanto? 220 volts. Era uma pergunta? Ou era só uma resposta do que eu estava perguntando? Então, é isso mesmo, né? Pronto. Então, por isso que o chave de partida é estrela triângulo, porque eu alimento esse motor numa tensão menor, que seria o Y ou estrela, né? O Y ou estrela. E depois eu alimento o motor à sua tensão nominal. Ou seja, modificando o fechamento do meu enrolamento. Ó. Então, aqui, ó. Ele é um motor de 6 terminais. Quais são os terminais? Aqui, ó. São os terminais da U1, V1, W1, W2, ó, U2 e V2, tá? Ele coloca aqui uma disposição tal que fique fácil você fazer aqui as conexões aqui no K de cima, tá bom? Por isso que ele não está seguindo a sequência, porque na verdade a sequência, digamos assim, considerar a bobina do motor seria U1 com U2, tá, gente? U1 com U2, que seria o início e o final daquela bobina, tá? V1, V2, W1, W2. Mas aqui ele dispõe de tal forma que facilite as conexões dos contatores para o fechamento em estrela triângulo. Então, o que é que significa? Eu vou criar um comando através do uso de contatores que, no primeiro momento, feche meu motor elétrico em estrela e depois, ó, feche meu motor elétrico em triângulo. Quando o meu motor é fechado, no caso desse aqui que eu estou usando, posso dizer a você que é o mesmo motor de 6 terminais, né? Esse motor aqui, ó, ele é um motor cuja tensão nominal de 220 volts seria o fechamento em triângulo, ou delta, tá? Então, o nosso comando vai fazer automaticamente o fechamento das bobinas do meu motor, primeiramente em estrela. Não sei se eu consigo enquadrar aqui, né? Primeiramente em estrela, que é acionando C1 e C2, e depois da contagem de um tempo, através de um relé temporizado, ele vai manter, em questão de milissegundos, né?
C1 ele desliga rapidinho o C1 e tira C2 e tira C3 e coloca C2 novamente, fechando assim o motor em triângulo, que seria o motor, a alimentação com a tensão nominal da rede. Ok? Então, esse é o primeiro método de partida com redução de corrente de partida. E esse método, ele meio que engana o motor elétrico, dizendo a ele que ele está recebendo uma tensão menor no seu fechamento, onde ele deveria estar recebendo uma tensão maior. Com isso, as relações de impedância, essas relações de impedância diminuem essa corrente de partida em 2/3, ou seja, essa corrente de partida ela é reduzida para 1/3 da corrente de partida. Então, se eu teria uma corrente de partida de 9 amperes, por exemplo, essa corrente de partida vai para 3 amperes. Ok? Considerando o nosso torque, lógico que isso tem os seus contra, né? Tem os seus efeitos. Se você reduz a corrente, se você reduz a tensão de alimentação do motor elétrico, você reduz as características dinâmicas dele, como, por exemplo, tempo de partida, torque disponível no eixo do motor. O torque disponível no eixo do motor, por exemplo, é de 1/3, ou seja, proporcional a essa corrente, né? Então, basicamente, o torque também é reduzido para 1/3 do torque nominal de partida, considerando que essa corrente de partida existe aquele fator multiplicador que é o IPIN, né? Então, o motor, na tensão menor, também não atinge a velocidade nominal. Então, ele vai chegar entre 70% e 80%, 90% da velocidade nominal, tá? Para que o motor atinja essa velocidade nominal, você precisa alimentar ele com a tensão de linha, ou tensão da rede, tá? Então, essa mudança, né, dos fechamentos dos enrolamentos do motor, para enganar o motor dizendo que ele está recebendo uma tensão menor, é feita através da sequência de acionamento desses contatores. Primeiro, entra C1 e C3, que a gente viu. C3 fecha o motor em estrela, ó, faz aquele curto-circuito nos terminais do enrolamento do motor. Depois da contagem de um tempo, que tempo é esse, professor? Esse tempo, normalmente, é o tempo de partida. É o tempo de partida do motor. Ou seja, isso vai variar de acordo com potência, característica da carga a ser acionada, né? Então, lembrando lá, né, que esse tempo não pode ser muito, lembrando lá daquele nosso relé térmico, né? O relé térmico tem as classes 10, 20 e 30. Classe 10, 10 segundos, classe 20, 20 segundos, do tempo de partida, né? E classe 30 seria 30 segundos, que seria o tempo de partida daquela máquina, tá? Então, lembrando que você não pode permanecer muito tempo esse motor numa tensão menor, que seria em estrela, porque você pode correr o risco daquela corrente ser maior durante o momento da partida e que esse motor venha a desarmar pelo relé térmico e você ficar achando que o motor está em sobrecarga. Mas não está em sobrecarga. A questão é que você está alimentando o motor numa tensão menor, né? Consequentemente, ele não vai se estabilizar no seu funcionamento com velocidade, corrente nominal, enfim. Enquanto o motor não atinge a velocidade nominal, ele não... aquela corrente de partida ela vai ficar em um determinado nível, tá bom? Dependendo da carga, dependendo do motor, pode ser maior do que a carga nominal, por isso que exige uma atenção nesse momento da partida. Então, a gente vai criar um comando que automaticamente coloque C1 com C2, C1 com C3, depois que o motor partiu, colocar C1 com C2. Então, isso acontece aqui, ó. Tá? Então, tá bem enquadrado aí? Vamos esquecer só a parte de baixo de A2, que é só aqui, ó, tá vendo? É só uma ligação com o neutro, e eu vou suprimir aqui para poder ficar um pouquinho mais amplo, para que vocês possam enxergar.
tá? Então, o que é que eu tenho? Lembrando, é C1 com C3, depois C1 com C2. Então, tá aqui, ó, C1, C2 e C3, tá vendo? Então, no primeiro momento da partida, tem que entrar C1 com C3. Depois de uma contagem de tempo, ele vai lá, tira C3 e coloca quem? C2. Como vocês viram lá, que foi parte do trabalho de vocês, aqui é o nosso relé temporizado, ó. Nosso relé temporizador. Esse relé temporizador é um relé que ele tem... qual é a característica dele? Quando ele recebe o sinal na entrada dele, ó, através da bobina aqui A1 e A2, quando ele recebe esse sinal, ele conta o tempo e muda os seus contatos auxiliares. Então, aqui estão os contatos auxiliares do meu relé térmico. Desculpa, meu relé temporizado. Ó. Esse aqui é o primeiro contato, normalmente fechado, e esse aqui é um outro contato normalmente aberto. Então, de um circuito de partida direta que vocês viram, o que é que está diferenciando aí? Qual foi o elemento que foi adicionado a esse circuito? Um temporizador. Esse temporizador, por conta dessa minha aplicação, eu vou usar dois contatos dele. Um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto. Beleza? E esse circuito está acionando 1, 2, 3 contator naquela sequência que a gente estabeleceu. Tá? Além da sequência que a gente estabeleceu, que seria C1 com C3 e C1 com C2, a gente estabeleceu que essa comutação, essa mudança de acionamento aconteceria o quê? De maneira temporizada. Existem chaves mecânicas que você pode fazer isso manualmente, tá? Mas, como sempre, manualmente só, acho que até 5CV, tem algumas características que precisam ser definidas para que isso possa ser possível, tá? Por conta de algumas características eletrodinâmicas de proteção e segurança para quem está manuseando aquele equipamento, ok? Então, o que é que tem de novidade? Apenas o acionamento temporizado. Então, resumindo, para não ir na sequência, e depois a gente vai ver na sequência como é que funciona, esse temporizador é que vai fazer aquela mudança, colocar C3 e depois colocar C2. Então, ó, se eu uso o contato normalmente fechado, esse é um temporizador tempo, ele conta um tempo, depois ele comuta os seus contatos, né? Então, significa que quando eu energizar ele aqui, ó, ele vai começar a contar o meu tempo, para depois abrir ou fechar esse aqui, abrir, né? Já que ele é um contato normalmente fechado, e fechar esse contato que é aberto. E isso vai acontecer simultaneamente, ou seja, juntos. Existe um relé temporizado, eu não sei se estava no trabalho de vocês, tá? Um relé específico para a partida estrela-triângulo, ok? Sendo que no CAD-CIMO ele não encontrei, tá bom? No CAD-CIMO eu não encontrei o relé, que é o relé específico para a partida estrela-triângulo, e a gente vai ver na animação por que existe um relé específico para estrela-triângulo, tá bom? Então, analisando o circuito, então, além desse acionamento sequencial e temporizado, eu tenho aqui, ó, uma proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Esse aqui é termomagnético. Então, aqui, ó, tem um disjuntor que está protegendo meu circuito contra sobrecarga e contra curto-circuito. Temos um outro aqui, ó, uma outra função desse circuito, que é a proteção do motor contra sobrecarga, através do relé de sobrecarga. Temos a função de desliga pela botoeira e temos uma função de liga através da botoeira B1. O resto acontece sozinho, tá? Vocês querem simular ou querem fazer uma pergunta?
Professor, pedimos qual é tem problema, né? Porque no caso das práticas que o senhor passou no documento, ele utiliza fusíveis, né? Um de comando ao invés de um disjuntor. Não, se você usar um disjuntor, é apenas térmico, né? Que é o caso do mesmo princípio de funcionamento do relé de sobrecarga. Assim, uma coisa importante saber. A questão de usar disjuntor ou fusível depende muito de várias características que a gente não aborda no curso, inclusive no nosso curso lá de eletrotécnica, tá? Então, assim, quando é que você usa fusível? Quando você quer que aquela resposta seja bem rápida, né? Que aqueles elementos são sensíveis. Aquele circuito, ele alimenta um circuito e eles são sensíveis. Qualquer tempo que você ganha, e o fusível ele é bem rápido para abrir em caso de curto-circuito ou em caso de sobrecarga. Muito mais rápido do que os disjuntores, tá? Qual é a vantagem do disjuntor? Você pode armar e desarmar ele desarmou, você vai lá e rearma sem a necessidade de substituição. Não existe problema, porque até mesmo porque, assim, no exercício a gente acrescenta para que vocês tenham contato, saiba que pode ser colocado. Eu posso, por exemplo, ter uma chave chamada chave fusível, que ele tem os fusíveis numa chave seccionadora. Então, você aí se eu tinha o disjuntor, porque eu precisava de uma chave, de um elemento seccionador do meu circuito, então eu já uso o disjuntor, porque eu já tenho relé, já tenho proteção térmica, já tenho proteção contra curto-circuito, e ele tem a capacidade de eu rearmar caso venha a ter algum problema. Ponto. Isso é muito de concepção de proteção, né? Depende muito também do circuito. Isso aí é com experiência e com estudo muito mais aprofundado, tá? No caso do fusível, ele não te proporciona o seccionamento, até que ele proporciona, né? Uma vez que você tirou o fusível, ele está seccionado o circuito ali. Mas existem chaves próprias para isso, de seccionamento, que ele já tem lá o fusível. Pronto. Se dependendo das características do fusível, você não precisa de um disjuntor, tá? A menos que você queira colocar, inserir uma outra característica de abertura em caso de algum surto ou alguma variação elétrica, tá bom? Mas não tem problema não, reproduzam, coloquem mesmo, é importante que vocês saibam que esses circuitos podem vir sim com fusíveis. O professor? Diga, pode falar. No caso, se eu quiser colocar, tipo, por exemplo, um fusível e um disjuntor, tipo, pode, por exemplo, vamos dizer assim, eu quero um fusível porque meu sistema precisa de algo rápido e sensível, mas ao mesmo tempo eu quero botar um disjuntor para, tipo, caso eu precise, vamos dizer, modificar o circuito, tipo, eu possa seccionar, no caso, com um disjuntor. Pode ou seria inadequado? Pode sim, não existe. Quanto mais dispositivos você puder colocar, você vai manter o seu circuito protegido, né? Lógico que isso envolve custo, tá? Assim, lógico que também, não necessariamente, todos os circuitos necessitam desse nível de proteção, compreendeu? Por exemplo, um exemplo que eu daria seria, por exemplo, um inversor de frequência. Um inversor de frequência é um dispositivo que você precisa ter o maior cuidado, porque o equipamento ele custa, ele é caro. Então, quanto mais proteção, apesar de ele ter algumas proteções internas, quanto mais proteção você adicionar a esse circuito, você vai estar protegendo o seu inversor de frequência, o seu software start, o seu circuito eletrônico de, sei lá, de monitoramento eu não sei, assim, outros circuitos eletrônicos de acionamento de motores, entendeu? De outra natureza. Então, quanto mais você adiciona esses circuitos sensíveis, principalmente os eletrônicos, por exemplo, você tem lá um mainframe, né, um computador gigante, ou um sistema eletrônico computadorizado. Os elementos eletrônicos eles são bem sensíveis e você precisa que seja bem rápido a atuação elétrica, de modo a garantir a proteção do seu circuito, dos seus equipamentos. Então, você pode usar redundante. Mas, por exemplo, na sua casa, um motor robusto, um equipamento barato, né, que é um motor periférico que atende a muitas casas, até 2 ou 3 andares, né? O motorzinho periférico, dependendo de onde ele puxe,
Ele é um motor pequeno, de meio CV, então não justifica você adicionar tantas proteções, porque você vai gastar 2, 3 motores, né, em termos de custo, para adicionar essas. Estou chutando, né? Ou um motor, ou 2 motores, depende da potência, né? E da marca também. Tem época que esses motores custam R$ 100. Então, dependendo o disjuntor, ele custa R$ 30, mais ou menos, um disjuntor. Então, se você botar um conjunto de fusível, eu nem sei quanto custa. Um porta-fusível, eu nem sei, porque eu nunca apreciei isso daí. Para sistema doméstico mesmo, funciona você usar apenas o disjuntor, compreendeu? A questão é custo mesmo e a necessidade. Então, só com o tempo para você, mas não está errado. Você pode sim, depende da necessidade. Isso pode existir com toda certeza, tá? Posso simular? Pode. Pronto. Então aqui, ó. Como sempre, gente, vocês precisam sempre, não é só aqui no simulador, não. Quando vocês forem fazer uma prática e montar um diagrama desse, é importante que vocês sigam essa sequência, tá? Então, e essas verificações, porque são essas verificações que pegam no pé de vocês. Vocês montam, acho que está certo, quer dizer, muitas das vezes está certo mesmo, né? 80, 90% das vezes vocês montam certo. Mas aí se prende, por exemplo, não liga um disjuntor de comando, não liga o disjuntor de força. Aí vai lá, aperta na botoeira, não funciona. Poxa, tá errado, tá errado. Eu normalmente, como eu falo muito sobre isso, eu deixo vocês lá revisarem o circuito e tal, e no final das contas vocês nunca mais vão esquecer que esqueceram de ligar o disjuntor. Então, de ligar o disjuntor é básico. Oi. Desculpa, então. Se a gente tivesse no IFBAN em aula presencial, a gente conseguiu fazer esses circuitos lá na prática? Depende. Depende muito. Normalmente, qual é a dinâmica? Por quê? Porque cada tempo mesmo, né? De verdade, o tempo é muito curto. A dinâmica é a seguinte. Em uma aula, a gente vê a parte teórica, então são 2 horas de teoria, tudo isso a gente está vendo, e na prática é mais uma aula. Aí depende muito. 50% das equipes fazem em uma única aula, tá? E o outro 50%, eu estou dizendo 50%, mas varia, às vezes é 30%, às vezes é 40%, né? E às vezes é um pouco mais, aí às vezes só fica uma ou duas equipes, na melhor das hipóteses, assim, já tem turmas já teve turmas que fizeram todo em uma aula, mas assim, na maioria das vezes sempre sobra uma, no máximo 2. São 2 de 4, são 2 de 6 aqui, 2 de 5, tá? Não, 2 de 4 não, 2 de 4 nunca tem. 2 de 6, 2 de 5, normalmente é assim que acontece. É uma, duas, estourando 3, não acontece de 3 equipes não conseguir fazer, não, tá? O que pode acontecer é o seguinte, dependendo, eu dou a parte teórica hoje, vocês montam só comando, e depois montar força, na aula seguinte, entendeu? Mas, assim, uma aula não dá para montar os dois, não. Tem equipe que monta? Tem, mas são equipes bem sincronizadas, já está com a mente ali, já conseguiu entender de verdade como é o diagrama, porque o que é importante não é montar, João. Quando você aprende o diagrama, você monta bem rapidinho, entendeu? Você não se perde, você cria uma metodologia para seguir uma sequência. Nesse caso aí, não sei se vocês observaram, tá tudo numeradinho aí, não tá? Vocês estão vendo várias numerações aí. Então, essas numerações são importantes porque elas ajudam, elas guiam no momento da montagem. Ok? Então, vamos simular aqui, ó. Quando eu aperto B1, o que é que tem que acontecer, gente? Lembrando aí. Ligar o circuito. Vou ligar. Qual é a sequência que tem que acontecer? O C1 e o C3 ligar e o motor ligar no sentido de estrela, se não me engano. Isso. Quem é que tá falando? Reinan. Sim, Renan. Exatamente. C1 com C3, tá? Fechando o motor em estrela.
Depois, ele vai contar o tempo, o nosso relé. Eu suprimi embaixo aqui porque não tem necessidade, é só o neutro do circuito, tá? E aqui embaixo é o motor. Importante é vocês verem aqui a sequência de C1, C3, C1 e C2. Então, ó, depois que contar aquele tempo de partida que eu estipulei em 5 segundos, dando 2 cliques aqui, ó, no meu temporizador, ó, dando 2 cliques no meu temporizador, você configura aqui ele, ó, múltiplos de 0,1 segundo, né, ou 1 centésimo, múltiplos de 1 segundo, múltiplos de 10 segundos e múltiplos de 60 segundos. Eu coloquei aqui, ó, múltiplos de 1 segundo, que vai ser quantos segundos? 5 segundos, tá? Então, quando eu apertar B1, vai entrar C1 e C3, vai contar 5 segundos, vai tirar C3 e colocar quem? C2. Prestem atenção. Para isso, vamos seguir a sequência, aquela sequência determinada. Um outro erro bem bacana, bem comum de vocês. Esquecerem do relé térmico. Se o relé térmico tiver atuado, ó, gente, eu vou apertar aqui, não vai dar nada, tá vendo? Tá acontecendo alguma coisa? Não, né? Olha o meu circuito aberto aqui, ó. Então é necessário que vocês prestem atenção no momento de montagem. Ou no momento que a primeira coisa que normalmente o eletricista chega no comando desse, olha, é o relé de sobrecarga, tá bom? Fusível, se tiver, né? Disjuntor, se ele está armado ou desarmado. São as primeiras coisas. Quando é disjuntor, tem que tomar muito cuidado. Quando é fusível, tem que tomar muito cuidado, tá? Tem que fazer uma avaliação e não insistir para que aquele motor parta, tudo bem? Quando o relé é térmico, menos mal. Mas disjuntor e fusível, tem que tomar cuidado. Porque se for um curto, você pode terminar de queimar o motor. Se não queimou naquele momento do curto, vai queimar quando você tentar rearmar aquele motor, tá? Então, agora que eu já rearmei o meu relé térmico, ó, eu venho aqui e aperto o B1, ó, tem que segurar, ele tem que segurar, tá? Aí, ó, C1, C3, ó, C1 tá selando aqui para C3, depois ele contou, abriu esse contato aqui normalmente fechado, e fechou, colocando quem? C2. No motor vocês não vão ver muita coisa não, porque ele gira sempre no mesmo sentido, né? O que acontece, eu vou desligar aqui, ó. O que acontece é que ele vai girar sempre no mesmo sentido, só que ele não vai atingir a velocidade nominal. Então está acontecendo certinho aqui, ó, perfeito. Ok? Vocês acham que é necessário vir para cá? Acho que talvez seja melhor montar, né, professor? Porque é um pouco grande o. Eu acho que é melhor. Eu vou só simular rapidinho, sem olhar muitos detalhes, porque a coisa que tudo que foi necessário para entender isso aí já foi feito, tá? Com relação à teoria baseada nisso, no guia da prática vai ter a teoria, tá? E eu compartilhei essa animação com vocês. Aí vocês vão mexendo e ligando, desligando e verificando aqui em cima, ó, toda a teoria aqui, tudo que eu falei aqui, algumas outras coisas que eu posso ter esquecido, com relação à tensão, corrente, vocês vão ver aí nessa animação, perfeito? Então, ó, mesma coisa, eu preciso fechar o disjuntor, aqui ele fecha junto, né, os dois disjuntores. Quando eu pressiono B1, o que é que tem que acontecer? De novo. Tem que entrar C1 e C3, né? O circuito é igual. Depois que eu vi que era igual. Então, aqui, ó, pressionei B1, ó, as relações aqui de tensão e corrente. Pronto, ó, C1, C3, fechando os terminais do motor em estrela. No caso desse comando, ele tem um relé temporizado para a estrela triângulo. Qual é a diferença do relé que a gente usou para esse relé que está aqui mencionado? Lá você não vai conseguir usar ele. É que ele tem um tempo de delay aqui, ó, de comutação desses contatos de 100 milissegundos, para que não haja, para motores de grande potência, digamos assim, não cause um pico de corrente maior do que o da própria estrela triângulo, dependendo da potência do motor, tá? Então, repare que ele vai ter 100 milissegundos, ou seja, 1/100º de segundo, para poder, no momento da comutação,
abrir esse contato e fechar esse, ó, repare. Estrela, ó, C1 e C3, 5 segundos ou 10, ele está botando 10. Antes de fechar esse contato, ó, 100 milissegundos. Chegou 100 milissegundos, ele fecha. C1 nunca sai desse circuito. Pronto, motor alimentado à tensão da rede nominal. Joia? Então, eu fechei, não foi? Não, eu fechei. Então, vamos montar, não é isso? Alguma pergunta? Vamos montar baseado nesse aqui mesmo. Então, vamos lá. Vamos montar nosso circuito de força e correção 16, né? Temos 45 minutos. São 15, 17 e 16. Então, vamos lá. Vamos começar pela nossa rede, né? Como a gente caracterizou esse motor aqui, ó, que é um motor com fechamento em estrela de 380 volts, ó, 380 volts, e no fechamento em triângulo é 220 volts, eu vou alimentar esse nosso motor a uma rede trifásica, essa minha rede trifásica, ela é uma rede de 220 volts trifásica. Ok? Então, 220 volts trifásica. Uma coisa importante para poder melhorar lá a forma de vocês fazerem a ligação dos dispositivos, deixa eu colocar o dispositivo próximo, depois eu vejo se já está configurado. Que seria o quê? O nosso disjuntor, né? Vou montar aqui o nosso disjuntor. Então, aqui, ó, em automático disjuntores trifásicos. Vou botar esse termomagnético aqui, disjuntor trifásico termomagnético. Já vou aqui configurar ele como DG, como disjuntor geral 1, e ele é um disjuntor do circuito de força. Joia. Então, aqui, ó, quando você vem aqui, ó, arquivo, configurar a página, você tem algumas seleções importantes aqui, ó. Exibir conexões de símbolos, número do fio de exibição e cursor helper lines. Só que esse cursor helper lines ele aparece às vezes e não aparece em outras. Mas eu vou selecionar aqui. Então, o que acontece? Repare, ó, o que apareceu aqui, tá vendo? A bolinha azul. Isso vai facilitar aqui, ó, quando vocês começarem a fazer as ligações entre os dispositivos, ó. Colocou na bolinha, é porque aqui está ampliado, né? Mas aqui fica mais fácil, ó, quando você está aqui, ó, com -1, tá bom? Então, tá mais fácil para mim, porque eu estou com o zoom, clicou, arrastou até onde eu queria, pronto. Na sequência, nós temos quem aqui? O nosso contator C1. Então, venho aqui, ó, em contatores e comutadores, pego um contator trifásico, ó a linha que eu falei para vocês, ó, que é essa aqui, ó. Cursor helper lines, ó. Tá vendo? Cursor helper lines. Configuração, cursor helper lines. Então, ele vai ajudar vocês aqui, ó. Se vocês estiverem aqui, ó, com zoom menor, poder alinhar os elementos. Ok? Então, temos quantos contatores? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto, três contatores de força. Na sequência, temos quem aqui? O nosso disjuntor, nosso relé térmico. Então, automáticos e disjuntores, relé térmico. Aí, ó, a nossa linha, o que ajuda aí, ó, a
posicionar, né? Alinhar alinhar os elementos. Depois, faltando aqui, a única coisa exclusiva que está faltando, exclusiva não, né? A única coisa que está faltando aqui é o nosso motor. Então, vamos aqui, ó, motores. Não se esquecer que o motor é trifásico aqui, ó, estrela triângulo, ele já deixa prontinho aqui para você, com o nome motor estrela triângulo, mas é um motor de 6 terminais, ok? Se vocês quiserem um motor 2D ou 3D, é só selecionar, nomear ele, motor. A função aqui eu nem sei, vou botar compressor, tá? Normalmente é compressor mesmo que utiliza a partir da estrela triângulo. Então vamos lá. Vou dar um nome aqui para o meu relé térmico, vou chamar ele de FT. Esse aqui é o meu relé, o meu motor. Tem que ser o mesmo nome lá, né? Para poder. Ih, tem 2 aqui, ó. Aí, ó. Agora o Repeline não aparece, porque eu já inseri o elemento, tá vendo? Então a minha sequência aqui é C1. Não tenho nem como dar um nome para ele, que não tem como. C2, pelo menos eu não fui criativo o suficiente para saber. Eu vou botar aqui, nem vou botar o que eu queria colocar aí, porque eu acho que não cabe tanto. E aqui é o nosso C3, né? Aqui, ó, C1, C2 e o nosso C3. E agora vamos fazer as conexões. Então vamos lá, vamos aqui direto, ó, alimentar esses motores direto aqui, ó, do disjuntor até o contator 1, do contator 1 até o meu relé térmico, do meu relé térmico até os terminais U1, V1, W1 do meu motor. Saindo aqui, tipo que ele já deixa aqui, ó, gente, numa sequência que é só fazer a ligação direta aqui. Mas prestem atenção na hora que vocês forem fazer, tá? Para poder fazer o fechamento correto. Como é o fechamento correto? Final de uma, início de outra, final de uma, início de outra. É o que, na verdade, coincide aqui, né? Deixa eu pegar aqui o... Então, o que eu disse para vocês? Que o final, o início é U1, né? V1, W1. O final de U1 seria U2, tá vendo? É U2. Então, é porque aqui não está alinhado, porque aqui já está no fechamento certinho. Então, o final de 1 seria U2. O final de V1 seria V2. E o final de W1 seria W2. Então, aqui, ó, aqui é final de uma, início da outra, ó. Final de uma, início da outra, tá vendo? Então, ele liga o final de U1, que seria U2 em V1, que é o início de V, o final de V, que seria V2, e início, que seria W1, e o final de W1, início de quem? O1. Então, final de um é início da outra, final de uma, início do outro enrolamento, né? Então, aqui que ele faz isso aqui, ó. Só que ele deixou aqui a numeração já pronta, para não precisar ter que pensar nisso daqui. A mesma coisa é essa sequência aqui, ó. Mas vocês, na hora de montar, façam essa verificação. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer linha por linha, porque para ficar bonitinho para vocês visualizarem. Então, venho aqui, ó. R. Depois eu vou chegar para o lado de cá. Droga. S. O L2, né? T. Aqui ele já está, ó, na sequência que você precisa. Então, vou puxar aqui, ó. Fazendo um.
Tome cuidado com essa ligação aqui, ó. Ele tem duas bolinhas, mas você tem que conectar aqui, ó, bem pertinho do fio, senão não vai funcionar, tá? Aconteceu comigo agora, na hora que eu fui fazer. Então, você vem aqui direto, faz a conexão aqui com C3, ó. Faz a conexão aqui com C3, que é o mais fácil de fazer. Pronto, faz a conexão C3, faz o curto-circuito aqui, ó, que é fechando, ó, V2, U2 e W2, não é isso? Ó, fechei aqui. Ó, V2, U2, W2, para fechar a estrela. Ó, V2, U2, W2 em estrela, ó, que é o C3. Pronto. E agora, aqui você pode fazer a conexão direta. Por exemplo, aqui, ó. U1, U1, ó, cadê? U1, cadê? U1. Tá vendo? Vai para onde? W2, ó. Vem aqui, ó. U1, que é esse aqui, ó. Que está no R, né? Ele vai para W2, que é esse aqui, ó, o primeiro, ó. Ou o último, depende da referência, ó. Vem aqui, ó. O 2 vai para V1. Ó, o 2 aqui, ó. O 2, ó, vai para V1, que é o do meio, ó. O 2 vai para V1, ou seja, meio com meio. E W1, tá vendo? Vai para V2, ó. W1, ó, que é o T, né? Vai para V2. Pronto. Então, nosso circuito de força está montado. Alguma pergunta? Professor, o senhor pode repetir essa última parte aí que o senhor fez? Ó, aqui, ó, placa de característica, ó. Vendo aqui? Ele está mostrando para vocês quais são as conexões que vocês precisam fazer para que você alimente o motor em 380. Tá vendo? O que é que você precisa para alimentar o motor em 380, que seria a maior tensão, que você está enganando lá. Lembre-se disso, tá? Você está enganando o motor. Então, você vai fechar ele para receber uma maior tensão, mas, na verdade, ele vai receber uma menor tensão, que é de 220 volts. Então, você tem que fazer o curto-circuito entre W2, U2 e V2, não é isso? Até aí, beleza? Sim. Pronto. Então, quando você vem aqui, ó, na conexão, ó, tá vendo aqui? V2, U2 e W2. Eu não preciso juntar esses três enrolamentos, esses três finais dos enrolamentos do motor. Eu estou fazendo aqui, ó, pelo C3. Ó, aqui o que eu estou fazendo, tá vendo? Estou curto-circuitando. Pronto, perfeito. Então, ele vem aqui direto. Tanto faz a sequência, entendeu? Em sendo V2, U2 e W2, tanto faz a sequência. Agora, o que eu preciso ver, ó, é na minha tensão em delta. Minha tensão nominal. Quando eu venho para minha tensão nominal aqui, ó, ele diz o quê? Eu tenho que ligar W2 com U1. Percebeu aí? Sim. Pronto. Então, ó, W2, acompanhe, com
O 1 não está aqui? Uhum. Tá. Aí você segue a mesma sequência, ó. O 2 com V1. O 2, ó, com V1, tá vendo? E V2 ligando, quer dizer, ligar V2 com W1, né? V2, ó, com W1. Aí você fecha o motor em triângulo ou delta. Ok? Então é a placa de característica que vai lhe informar como vai ser essa ligação. E você vai ter que replicar isso aí no seu circuito. Joia? Beleza. Se vocês não concluírem o circuito, e se eu, por exemplo, botar para rodar, ele já vai numerar aí esses condutores. Aí ele vai ficar um pouquinho aleatório, tá? Mas se você finalizar ele todo e depois mandar ele rodar, ele vai ficar o número sequencial certinho aí para para guia, né, e organização do seu circuito. Essa numeração você pode usar uns elementos, uns acessórios de comando que você vai numerar esses condutores. Aí você, quando pegar no condutor, já sabe o que é, né? Para onde ele vai, qual é a função dele, compreendeu? E essas seriam essas numerações aqui. Então vamos montar aqui o nosso circuito de comando, né? Então, lembrando, eu preciso montar um circuito que ligue C1 com C3, depois C1 com C2. Como eu tenho aqui, ó, 220 volts bifásico, ou trifásico 220 volts, aí isso depende do seu contator, da sua botoeira, depende da tensão que aquele seu elemento suporta. A gente vai usar o 220 trifásico, e eu vou seguir para poder vocês exercitarem esse conhecimento, que nossa fase neutra é o quê? Ó, alinhadinho lá, ó. Nossa fase neutra aqui vai ser quanto? Com atenção? 127 ou 110 volts, né? 127, e aqui é o meu comando, né? Meu comando. Vou adicionar uma proteção térmica a ele. Aqui é termomagnética, na verdade, né? Vou botar alinhado com o outro. Ó, a minha linha de guia aqui, ó. Alinhadinho com o outro. Vou chamar ele de disjuntor geral 2, meu DG2. É o meu DG do comando. Vou botar mono, já que eu vou seguir. Não, deixa eu ver. Não, comando, né? Vou mudar aqui, ó, para vocês. Vou botar aqui, ó, mono. Tá bom? Para seguir a mesma metodologia do anterior que eu botei trifásico aqui. Depois, o que é que nós temos aqui? Esse não, né? Não tem como abrir o outro, vou ter que usar esse mesmo. Depois eu tenho o quê? Nosso relé térmico. Vem aqui, ó. Esse aqui. Aqui. Seria botão de acionamento. Contato normalmente aberto. Na verdade, é um contato normalmente fechado no meu relé térmico. Vou alinhar aqui de forma aleatória, porque eu não sei onde é que isso vai dar. Vou dar 2 cliques. Tem que colocar o mesmo nome aqui, ó. FT1, né? Então tem que botar aqui, ó. FT1. Beleza? Aqui é o meu relé. A questão da função não precisa ser igual, não, mas o nome tem que ser. O nome desse, já que é um contato auxiliar desse relé, tem que ser igual, inclusive maiúsculas e minúsculas, tá? Senão ele não vai responder ao comando. Depois eu tenho uma botoeira normalmente fechada e uma aberta, que é uma liga, outra desliga, uma desliga e outra liga. Uma botoeira normalmente fechada, na sequência, uma normalmente aberta, liga. Essa aqui é uma de desliga, vou chamar de B0.
Eu vou dizer que ela é de desliga. Tá? Aqui é a minha botoeira B1, que é a minha liga. E, na sequência aqui, ó, eu vou ter que, sempre assim, um ramo, pega um circuito principal, depois pega as ramificações para ficar, você ter um guia, né? Aí você consegue fazer rapidinho. Então, na sequência tem o meu relé. O meu relé está aqui, ó. Bobinas de sinais, do mesmo lugar que vocês colocam bobina de contator, e vocês vão escolher o primeiro relé, ó. Temporizador, conexão. Temporizador, conexão, que seria o famoso on delay, né? Ou tom, né? Também chamado de tom, ou on delay. Beleza, tá aqui, ó, meu A1, A2. Eu vou chamar ele aqui, ó, de KT1. E eu vou dizer que a função ele aqui, ó, não tem um símbolo, mas eu vou botar aqui tempo. Eu queria colocar estrela triângulo, mas não. Lembra aqui, ó, a nossa configuração de temporização? Quando eu dou 2 cliques, aparece essa janelinha. Eu coloco o nome dele, a função dele, a conexão. Lembra que vocês viram lá que tinha A2, A3, A4? Aqui tem as referências que você pode mudar, né? Para você, na hora de montar o seu comando, saber se você vai usar em 24, se vai usar na tensão alternada da rede lá, que você configurou, que o seu temporizador está disponível. Eu encontrei aqui, eu acho mais viável para 5 segundos, seria aqui, ó, 5 nesse fator multiplicador aqui de 1 segundo, né? 5 segundos. Pronto, está configurado. Então, na sequência aqui, ó, eu preciso colocar os meus contatores, minhas bobinas contatores C1, C2 e C3. Vou colocar na ordem aí para poder ser fácil e rápido. Então, aqui, ó, C1, C2 e C3. Na verdade, o contrário, né? C3, C2 e C1. C1 é aquele que não sai, né? Ele sai, mas muito pouco tempo, mas sempre está lá no circuito para acionamento, né? Vamos lá. Vamos botar logo direto, sem muita, para a gente dar tempo de a gente simular também. Então, quem é esse contato aqui? O contato normalmente aberto do contator. Para qual a função dele, Lucas? Selagem. Pronto, aqui, ó. Vamos colocar a nossa selagem. Essa nossa selagem aqui, ó. Eu uso o contato normalmente aberto de C1. Essa é a minha selagem. O que mais eu tenho aqui? Tenho esses contatos aqui, ó. Normalmente aberto. Na verdade, aqui a gente não vai poder replicar igualzinho a esse, tá? Como eu não tenho esse tipo de temporizador, eu vou usar um contato normalmente fechado para o fechamento em estrela, tá? Então, aqui, ó, um contato normalmente fechado para o fechamento em estrela, que é C3, e um contato normalmente aberto para C2, ó, que é quando há comutação, né, que é no segundo momento. Então, pronto, aqui, ó. Então, aqui é o meu F, é o meu KT1, o meu temporizador, e aqui também é o meu KT1, só que é um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado. Ele é um tom, ou um tempo para um. Ou seja, ele vai contar um tempo para mudar esse contato, o que é aberto fecha, o que é fechado abre. Só que tem um detalhe. Oi. Mas no caso de cima não já tem esses contatos temporizados?
Tem, mas eu não tenho aqui eles. Não, aí é do relé térmico, os contatos auxiliares do relé térmico. Ah, não, desculpe. É automático, gente. Foi mal, perdão. Tem aqui, ó. Esse aqui. Não, não. O senhor Foi tá na mal. professor. É na outra coisa de chave. É que é igualzinho. Ah, não, ela é térmico. É aqui. Aqui. Então é aqui, ó, em. No outro lado. É aqui, ó. Em Isso. contatos auxiliares, ó. Perdão. Eu fui no automático. Contatos auxiliares aqui, ó, de timers, ó. Que é onde você pega os contatos auxiliares de contatores, relés, né? Exceto o relé térmico. Eu não sei porque o relé térmico não está aí. Mas aqui, ó. Então, eu pego um contato normalmente aberto, que seria para C2. Esses aí são de desconexão, professor. São os que ao lado desse, que é de Esse conexão. aqui, né? É. Pronto, valeu. Pronto. E o normalmente fechado. Eles são diferentes aqui, ó, na simbologia, ó. É o inverso, é o contrário, né? Então aqui, ó, KT1. KT2. Ou KT1 também, né? KT1. Só que tem um detalhezinho aqui, ó. Como é o nome disso aqui? É um contato auxiliar de C2. E qual a função dele, Lucas? E um contato auxiliar de C3 normalmente fechado. Qual a função dele aí? Selagem também? Não. Intertravamento? Intertravamento, muito bem. É intercruzado, né? São contatos cruzados. De C2 e C3, ó. Vou afastar mais um pouquinho aqui, para ficar mais visível. Então, aqui, ó, em contatos auxiliares, eu vou escolher dois contatos normalmente fechados, né? 1, 2, sendo como é cruzado o intertravamento, esse aqui é C2. Eu não vou seguir a numeração aí não, viu, gente? Eu não sei se ele vai dar conflito. Se ele der conflito, eu já usei C2 eu não usei, então eu posso usar 11 e 12, ó. Na verdade, o 1 e o 2. Porque C2 eu não usei nenhum ainda, deixa eu ver. Não usei nenhum. Então, eu vou botar 1, 2, né? 11 e 12. Esse aqui, ó, é um normalmente fechado de quem? De C3, né? C3 eu usei algum? Ainda não. Então, eu posso colocar o 11 e 12 mesmo. C3. Ok? Então, ó, lembrando daquela nossa sequência, né? Então, seguindo aqui, ó, colocamos esses dois, só está faltando quem? O contato C1, C3, que mantém C1 funcionando. Então, temos aqui, ó, que esse contato é o normalmente aberto, C1, C3. C1. Eu já usei de C1 qual? 1, 3, 1, 4, né? Então, esse aqui vai ser 2, 3, 2, 4. E aqui, eu já usei de C3 qual? Eu já usei 1, 2, 1, 1 e 1, 2, né? Então, aqui também vai ser 2, 3 e 2, 4. Que é C3. Pronto. Agora é só ligar, fazer as conexões entre eles. Então, vem aqui da minha fase, entra no meu disjuntor, passa pelo meu relé térmico. Ô, professor. Oi. Esse último contato aí do C3, ele não poderia ser um 3, um 4? Aqui não tem aqui, ó. Mas esse daí não seria um 2 e um 1? É porque é sequência, viu, Valdenison? É sequência. Então, quando você... entendi. Por causa, no caso, o próximo seria um aberto, né? Entendi agora. Exatamente. Então, assim, porque, por exemplo, você está analisando o circuito, está fazendo levantamento de material, ok? Aí você vai lá, C1, quem é C1?
você não vai ficar analisando o circuito, não vai memorizar todo aquele cadatal de coisa. Você vai ter que ser prático, né? Aí você vai, opa, quantos contatos de C1 eu preciso? Um aberto e um fechado. Ah, só 2. Então, essa referência aqui, ela vai lhe dar o número de contatos que estão sendo usados daquele contator C1. Ou C3, né? Nesse caso aqui, né? Compreendeu? Entendi. Aí você tem, por isso que é a sequência do contato, e não... Então, gente, até inclusive aqui é até mais fácil de algumas coisas ficarem mais claras e mais objetivas, assim, sabe? Pô, gente, ficou muito perto aqui, deixa eu ver aqui. Não vou conseguir mudar aqui. Vamos lá. Eu estou seguindo aqui, ó, gente, a ligação, ó. Não está aqui embaixo? Pegando aqui embaixo também. Eu estou replicando aquilo ali, não estou fazendo nada diferente, não. Vem aqui e entrar nesse primeiro contato, normalmente, eu vou ampliar aqui, ó, para ficar mais rápido. Ó, a bolinha que me ajuda. Aí vem aqui também, ó. Aí vem aqui também, ligando todas as partes de cima. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Isso aqui é um ponto comum, né? Beleza. Agora é só eu ligar o meu neutro aqui. Eu costumo fazer isso aqui, ó, porque pode ser que você não... Eu não sei, às vezes o cara de cima não pega essa conexão. Ou, dependendo de como vocês montem, termina não enxergando direito, né? Se não ficar ampliando, dando zoom, tirando zoom, pode ser que comprometa. Por exemplo, agora mesmo, eu vou ter que tirar o zoom, subir aqui, e às vezes pode ser que isso comprometa os alinhamentos, né? Pronto. Quando eu clicar aqui em simular, vocês vão ver que faltou só aqui. Vocês vão ver que essas numerações vão se organizar, né? Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, eu só ia avisar do neutro mesmo, é o senhor já. Pronto. É Renan, é Pedro? Gabriel. Gabriel, né? Ô, Gabriel, sim, Gabriel. Beleza, valeu. Pronto. Ele fica com cores diferentes, tá, gente? Quando você coloca essa numeração, se tiver algum erro, pelo menos é o que eu lembro, não vai ter a numeração, ele não vai numerar. Se ele chegar aqui, ó, e todas as numerações, repare que não tem nenhum zero aí, né? É sinal de que está tudo conectado direitinho, bonitinho. E esses números servem de referência, sim, para as ligações. Eles não se repetem, tá? Só se repetem para a mesma coisa. Assim, é o mesmo condutor, compreendeu? Aí ele vai estar em uma referência em um lugar diferente. Para simular, fecha os disjuntores, verifica aqui o meu relé térmico, ó. Se eu clicar aqui, ele atua, não consigo nada, ó. Clicar de novo, pronto, rearmei ele. Cliquei, estrela, ó, C1 e C3, já mudou para C1 e C2. Joia? Aí você chega aqui, ó, clicar em FT1, desarma, ó, abre o contato aqui, ele desarma o meu relé térmico. Se eu clicar aqui, ó, no disjuntor, deixa eu ver. Não funciona, não. Eu queria dar 2 cliques para ver se ele desarmava, né? E não abria o circuito. Pronto. Essa é a partida estrela triângulo, utilizando cada sim.
Perguntas? Acho que não, professor. Pronto. O diagrama eu acho que é o mesmo do lado da atividade. Não, acho é isso que eu ia falar agora, professor. Eu montei já, eu já tinha montado, né, o da atividade que o senhor liberou. Aí eu fiz Sim. algumas modificações agora no contato que eu vi qual era o contato para usar. Mas esse motor não tá ligando de jeito nenhum. Repare, faça aquilo, Gabriel. Ative aquelas bolinhas para ver se não tem uma conexão. Eu Porque ativei, eu eu fiz isso vou. aqui tudo, porque o senhor falou agora, quando não tem um zero, é porque tá tudo ligado certinho. Eu olhei aqui, inclusive, de novo isso, e tá tudo certinho, mas ele não gira de jeito nenhum. Deixa eu ver aqui. E a parte que se diferencia do senhor aí é a parte que conecta o contator 2 com, no caso, os fios do contator 3. Sim. Porque quando eu faço, aí, inclusive eu mudei para ficar igual ao do senhor para ver se era isso, mas ele dá um curto. Aí, e quando eu faço do jeito do documento, ele não liga. O motor só, no caso. É porque eu abri no outro computador aqui. Eu tinha aberto. Eu tentei usar um outro computador que a tela é maior para mim, sabe? Só que eu terminei mudando de computador, porque eu estou usando notebook, porque a câmera é melhor, o, o, o áudio é melhor. E o meu outro computador, a tela é de 23 polegadas, e era muito melhor para ver as coisas aqui. Mas deixa eu ver aqui. Aqui a prática 3. Aqui a questão dos fechamentos, motor de 6 e de 12 terminais, tá? Aqui é igualzinho. Não, o que eu falo é a parte de força. Ah, sim, 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 sim. Aí, ó, tá vendo o contator 2 como ele tá ligado? A forma é um pouco diferente, mas eu fiz Ah, mas a exatamente assim. diferença é justamente naquilo, ó. Repare que aqui na animação, ele inverte aqui, ó, tá vendo? 6 com 4. Na verdade é 5 com 4, né? Foi isso, como ficou aí 4, 5, 6, eu considerei na ordem crescente, né? Eu considerei o 4 como o 2, o 5 como o V2 e o 6 como o W2. Aí vai E aí eu fechar, fiz as ligações tudo certinho. vai fechar curta aí. Não, mas desse jeito que Qual- eu não deu curto, não. Deu curto quando eu tinha feito da forma igual do senhor aí. Não, não digo nem curto, mas você pode fechar. Eu não sei, tem que. Você fez assim como tá aqui? Fiz. Mas quando você faz aqui, ó, é o que? É 3 com 5. Deixa eu botar aqui no papel aqui. Que é 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tá 1 com 6. Tá 2 com 4. Tá errado aqui. Não, tá 2 com 5. 2. Tá 2 com 4. Mas siga a placa de característica. Deixa eu ver se eu mudo aqui, mas eu vou ter que mudar aqui, ó. Eita. Professor, no caso eu teria que estar tipo 2 com 5 e 3 com 6. Não, teria que estar 2 com 3, que é o final de uma. Não sei se vocês estão vendo aí? Repare, final. Porque assim, é um pouco diferente quando você usa a numeração. Na verdade, seria o quê? Uma bobina. Eu vou desenhar aqui que mostro para vocês. Eu vou desenhar por etapa.
Então, ó, eu tenho 3 bobinas. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui pelo meu telefone. Peraí. Vou vir por aqui. É porque eu só vou centralizar aqui no. Tem um delay, né? Tá fraco aqui, peraí. Pega uma imagem na internet pra vocês verem. Eu não sei se eu vou encontrar do jeito que eu preciso. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, o que acontece? Na verdade, eu ia desenhar de maneira diferente, tá? Eu acho que o que eu ia desenhar tá melhor de vocês entenderem do que esse aqui. Ele botou 1 com 4. Deixa eu ver aqui. Aqui tá diferente. Faça um fechamento. Faça aquele fechamento que eu fiz, só. Aqui, ó, use esse diagrama. É o mesmo, é igualzinho, tá, gente? O diagrama é o mesmo. Eu nunca reparei que essa ligação aqui, ó, tá errada. Aqui seria 5, 4 e 6, que é o que tá aqui, ó. Tá vendo? 5, 4 e 6. Ele botou o último aqui como 4. Então, ele tinha que fazer uma ligação aqui diferente, tá? E esse aqui não é editável, esse que eu estou na mão aqui. O senhor pode mostrar aí o circuito do Cadecimu rapidinho, senhor professor, ver uma coisa? Com numeração? É que eu não estou como mudar a numeração. Não, o que o senhor fez sim. Então, para a gente adaptar aí para o senhor, não, na parte de cima, entre o contator em 1 e 2. Faça o seguinte, ó. Ó, Gabriel. Pegue a placa. Tá vendo aqui? Estou vendo. Vocês vão pegar a placa de característica e vão fazer essas conexões que eu ensinei hoje. Tá bom? O que é que você poderia fazer de diferente, por exemplo? Entender de maneira diferente que é aquele para vocês entenderem o que está errado ali. Essa numeração aqui, ele botou diferente do que está ali naquele exercício. A numeração daquele exercício seria 1. Estão vendo aí? Sim. 2. Ok? Vocês estão vendo? Sim. É porque para mim não está aparecendo aqui no meu celular. Congelou. Então aqui, ó, a numeração para aquele esquema seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2, 4, 6, 1, 2, 3. O que ele errou? Ele colocou aqui, ó, 1 com 6, seria 1. Aqui tá certo, 1 com 6 tá certinho. 1 com 6, tá? Repare que não é essa numeração, não, tá? Eu já consegui aqui, professor. Pela imagem eu vi, com certeza ele funcionou. Perfeito. Aqui é os números ímpares e aqui os números pares, tá? Então, aqui em cima é os ímpares e embaixo são os pares. Então, é 1 com 6. Olha, lembra que é o início de uma com o final da outra. Início, ó, de uma com o final da outra seria 1, 6. Anotem aí, tá? Redesenha aí, coloque bobina 1, 1, 2, né? Bobina 2, paralelo, uma com a outra. Do jeito que tá aí. Só muda a numeração, tá? Aí seria o quê? Início de uma, final da outra. Início de uma, final da outra, tá vendo? Início de uma, final da outra. Então, seria 1 com 6, 2 com 3 e 4
com 3. Oh, voltando. 1 com 6. 2 com 3. 4 com 3. E aí vai. E fecha o triângulo. Ok? Funcionou, não foi, Gabriel? Caso contrário, é só seguir. Pior que parou agora aqui de novo. Hã? Pior que parou, de repente eu parei a simulação e quando eu tentei de novo não funcionou mais, não entendi nada agora. Pode ser que você tenha. Eu não mudei nada praticamente. Mudou nada, né? Pode ser o bug também do equipamento, do software também. Então sigam na hora do fechamento lá, conforme foi sinalizado aqui. Swap não está entrando. Aqui o swap. Vamos lá, rapidinho. Bruna tá aí. Delvan tá aí? Tô sim. Gabriel, tá. João tá. Caroline. Falou no chat. Cauã. Cauã. No chat, professor. Kevin. Aqui. Larissa. Larissa. Larissa tá aí? Ah, prof, mas a net dela tá caindo. Tá caindo, né? Lucas tá aí. Maiane tá aí? Tô. Matheus, Milena. Misael tá aí? Misael tá. Pra quem tá falando, Paulo Roberto? Adiantado assim. Pedro. Pedro tá aí? Caiu, foi Pedro. Só para me quebrar, Pedro. Foi, professor, minha internet aqui tem problema. Só consegui voltar agora. Fique até o final da aula. Aí você me lembra para eu colocar a sua presença. Viu? Beleza. Rebeca tá aí. Reinan também tá. Renan tá. Renan. É porque eu não sei se é Reinan ou Renan. René, ele tava, pessoal. Acho que é a internet dele. Caiu, né? Ricardo não tá, né? Samanta. Simoni e Soliane eu vi quando entraram.
Tatiana, também ouvi quando entrou. Taylor. Valdenilson está aí. Vitor, dos Santos. Vitor está aí? Vinícius. Vitor Manuel. Presente. Wellington. Aqui. Ok, Larissa, já resolvemos aqui. E o Uri também está aí, né? Presente. Faltou Pedro, não foi Pedro? Acho que foi Pedro. Pronto, gente. Foi, professor, só eu. A atenção de vocês e até a próxima aula. E Pedro, fica aí para a gente ajustar sua presença. Porque se der algum problema, você já vê, ó, não consegui, aí você já chama a atenção em um outro momento, tá? Como esse negócio é meio instável, aí se a gente fizer agora, pode ser que caia até alguma coisa. Beleza. Não, Larissa, já resolvemos aqui, viu? Disseram que você tá com problema de internet. Foi Pedro, não foi? Pronto, Pedro, tá aqui. Valeu, professor, valeu. Beleza, galera? Tchau, obrigado pela atenção e até a próxima. Qualquer dúvida, é só falar lá pelo e-mail, pelo WhatsApp, na hora da montagem. Façam essa anotação desse fechamento para não repetir o erro lá e dar errado, tá bom? Ou então siga conforme orientação dessa montagem. Perfeito? Tchau, tchau. Valeu. Professor?